Estou aqui com o Fernando Torres, um amigo de longa data. É bom a gente não falar de que longa é essa, né? É que a gente começou muito cedo. Fernando estava me contando os bastidores das Olimpíadas, né? Eu tive o prazer de participar das Olimpíadas, de ir lá e ficar maravilhado com tudo aquilo que apareceu. Mas tem uma parte de ciência por trás daquilo, né? E o Fernando é um dos mentores dessa ciência brasileira. É um cara de longa data de contribuição para o esporte do país, para as academias, enfim, tem uma linha muito longa. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas que dão o prazer de me ouvir sobre o que está por trás desses bastidores, desses resultados positivos das Olimpíadas dos nossos atletas. O Brasil, a gente sabe que é um país com muitas dificuldades. A gente tem realmente muitos problemas que ainda precisam ser resolvidos, mas as pessoas estão trabalhando para que isso cada vez melhore, né? Nós temos um centro de estudos que a princípio era um centro de estudos dentro da Unifesp, que o Jorge deu a honra a gente de participar de várias aulas, várias palestras lá no nosso centro de estudos. Depois continuamos dentro da universidade, da Unifesp, mas saímos da Unifesp, fomos com esses cursos pro mercado mesmo. E esse centro de estudos hoje, ele tem aproximadamente 10 professores dele que fazem parte da Academia Brasileira de Treinadores. É isso que a gente estava conversando. O Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem um braço que é o IOB, que é o Instituto Olímpico Brasileiro, que é o braço de ensino e pesquisa do COB, que justamente é para que a gente consiga aliar a prática, a experiência. A gente sabe que muitos técnicos, muitos preparadores, na verdade, são ex-atletas e que têm a grande vantagem de trazer experiência. Só que não necessariamente eles têm a ciência junto com eles nessa carreira atlética. Então, o que eles tentaram foi, com esse braço do IOB, eles criaram a ABT, que é a Academia Brasileira de Treinadores. E na ABT eles criaram um grupo de docentes escolhidos no país todo. Por isso que a gente fica honrado no nosso centro de estudos ter pelo menos 10 desses docentes serem do nosso centro de estudos, para ministrar cursos práticos, teóricos, com carga horária, inclusive o dobro de uma pós-graduação. Uma pós-graduação, para ser validada pelo MEC, ela é de 360 horas, eles têm 720 horas. Então são cursos para os técnicos olímpicos, para os técnicos de grandes clubes, de grandes atletas, de grandes equipes, com vagas também para aqueles que estão começando, para fazer com que a fila ande também. Turmas grandes, a gente já está na nossa terceira turma, e onde, claro, as vagas são privilegiadas para professores e técnicos, preparadores de atletas olímpicos, para que eles consigam cada vez mais se aproximar da academia no sentido da ciência, e poder cada vez mais usar todo o arsenal científico que é disponível no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e unir a prática à teoria de uma maneira mais eficaz possível. O que o Fernando coloca é de suma importância, porque a gente olha aquela festa das Olimpíadas, olha os atletas se dando bem, mas aqueles treinadores, como bem disse o Fernando, da sua maioria são práticos, né? Então, a Escola Paulista de Medicina está há muito tempo estudando muitas coisas, e quando a gente consegue botar isso na cabeça dessa moçada, só pode dar o resultado que dá, que é cada vez estar mais bem posicionado o esporte brasileiro. E agora eu queria trazer um pouquinho para o... Cara, difícil esse desafio, poder convencer os técnicos, convencer os caras do COB, né? Porque acho que tem que ter toda uma venda da ideia, da ciência, porque a princípio isso não é uma coisa que o cara fala, eu sou um treinador e quero aprender ciência. Difícil vender isso, Fernando? É muito difícil. Lá fora a gente vê que isso é um pouco mais comum, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma missão do Ministério do Esporte para a Olimpíada de Londres, onde alguns especialistas de algumas áreas
e eu fui representando uma delas, a fisiologia e o treinamento, né? Foram lá para Londres para ver erros e acertos para a gente poder já usar para a Olimpíada daqui, né? E visitamos inclusive algumas universidades lá de Londres. E lá é muito comum, ficou muito nítido. A gente entrava dentro da universidade, a gente tinha equipes da Grã-Bretanha treinando nas pistas, fazendo testes em laboratório, que para eles é até coisa comum. E para nós isso ainda existe uma dicotomia muito grande, né? E também a pessoa da prática, como ela não vivenciou a parte científica muitas vezes, né? Às vezes indiretamente, mas não diretamente, eles acabam tendo uma certa restrição. Eles não sabem se isso vai ser apenas um balão de ensaio que vai servir para a gente fazer coleta de dados e fazer publicações, mas que não reflete nada na ponta final. E isso é um problema da nossa ciência. Muitas vezes a gente faz pesquisas, faz testes em atletas e fica preocupado com as publicações universitárias. E você tinha que ficar preocupado com o macrociclo do atleta. E às vezes não bate as coisas. Então eles também se ressentem de experiências ruins anteriores, eu não vou negar, que podem haver cientistas que não têm essa preocupação. Mas esse grupo que foi reunido lá pelo COB é um grupo realmente diferenciado. A gente faz a ciência não para a universidade, a gente faz a ciência para a aplicação no atleta. E esse convencimento é realmente difícil, mas à medida que você vai expondo onde a gente pode ajudá-los, eles acabam incorporando. Porque é difícil você chegar para um técnico que já é medalhista olímpico e falar que ainda você tem alguma coisa para dizer para ele. Pô, o que você quer dar? A minha medalha já é de ouro, eu não tenho outra maior que essa e eu cheguei sem você. E aí você precisa ter o conteúdo e tem às vezes até paciência de mostrar que mesmo assim ele ainda pode melhorar. Porque se ele não for também melhorando, já alguém toma a medalha de ouro da equipe dele ou do atleta dele. Não vai ter mais medalha de ouro, né? Isso. Ele chegou ali, pode ser até com a experiência dele, mas depois de um tempo, você se manter no topo, os atletas falam isso toda hora, né? É muito mais difícil do que você chegar nele, né? Porque daí todo mundo vai te estudar, todo mundo vai tentar ser melhor que você, vai todo mundo tentar te derrubar, né? E uma coisa que eu fiquei muito feliz com essa iniciativa do COB, do IOB e tal, é que foram privilegiados os esportes individuais nessas primeiras turmas. Então teve natação, teve atletismo, teve canoagem e tal, e lutas. E você viu que as surpresas para alguns, não para todo mundo, né? Nos esportes individuais que nós tivemos. Foi justamente canoagem, foi o boxe, que foram turmas que passaram por lá. E é também uma estratégia, né? Quer dizer, você preparar um time de vôlei, você investe em 20, 30 pessoas e você ganha uma medalha. Você investe em 20, 30 pessoas no atletismo, você pode ganhar 20 medalhas. Então você também tem que ter um pouco de esperteza nessa hora para poder também ter um quadro, se posicionar melhor no quadro de medalhas. O que eu percebi, olhando do ponto de vista leigo, né, como torcedor do Brasil, é que tinha todo um cuidado com o atleta, com a performance dele. Cada um dos caras que estava dando depoimento estava falando do quanto foi diferente, e esse diferente está dentro disso. Dessa ciência que isso não tenha dúvida que é uma parte muito importante, mas é um trabalho de longo prazo, né? A gente espera que, claro, com a Olimpíada tudo fica mais fácil, os patrocínios aparecem, todo mundo aparece, a mídia aparece, né? As empresas aparecem. Agora as Olimpíadas acabaram, né? Ainda está aquele restinho, ainda tem a Paralimpíada, que também é um outro evento muito bacana, mas a gente precisa continuar com esse trabalho. Parece que vai dar tudo certo, já teve uma reunião essa semana, inclusive está tendo até hoje, reuniões no COB, para já traçar o próximo ciclo olímpico e as próximas atividades da própria ABT.
Nós estamos nisso há muito tempo, como falamos aqui no início, e quando a gente começou a fazer ciência em academia, né, que foi o berço, todo mundo olhava para esses malucos aqui e colocava, cara, faz essa merda aí, não tem ciência, que avaliação física, que fisiologia. E eu fico extremamente feliz, principalmente nesse business da gente, que é o business academia, hoje olharem para isso e falar, cara, essa história de ciência que o Fernando, acho que o grupo todo da Escola Paulista, né? Acho que você foi um dos precursores, um dos caras que levantou a bandeira. Tem um grupo muito maravilhoso que vem botando ciência e mostrando que essa ciência é o resultado não só da medalha, mas o resultado de um povo com mais saúde, as pessoas com uma condição de vida melhor, né? Então, o meio das academias, que é principalmente quem nos dá o prazer de nos ouvir, tem que estar muito ligado nessa lição dada pelo COB. Deixa para a galera da academia uma dica tua, falando com eles, cara, ó, faça isso. Se você pudesse dizer, não sei se um único ponto, mas uma dica preciosa para que eles apliquem isso, a ciência, na vida do negócio dele. Eu sempre ouço falar que, por exemplo, um teste de avaliação aeróbica, um teste ergospirométrico. Aí a pessoa fala assim, não, mas isso é coisa para atleta. Se o atleta usa, né, para a performance dele, por que você não pode usar o que a ciência pode te dar, sem grandes complicações, claro, né? A gente também precisa simplificar a vida das pessoas, mas a ciência, ela não precisa ser necessariamente complicada, mas ela pode ser muito bem aplicada. Então, ela pode ajudar, né? Porque que você tem a Fórmula 1 e você tem a Renault, né, na Fórmula 1, e você tem a Renault carro de passeio, né? A mesma ciência que é usada nos carros da Fórmula 1, elas na verdade são usadas para depois o carro de passeio ser o melhor possível para você. Então a ciência vai ser a mesma coisa. A gente está mexendo com as Ferraris lá no COB, mas não tem porquê os carros de passeio, que são as pessoas que estão na academia, não estão pensando em alta performance, não possam também se beneficiar do que a ciência pode trazer na fisiologia, no treinamento desportivo, na medicina. Isso pode ser uma venda adicional. Você pode trazer o cliente, colocar o cliente e vender essa alta performance como um produto adicional, que eu chamo de up vendas. Eu posso fazer uma venda com um nível de lucratividade bom, trazendo bons profissionais e criando uma perspectiva de entregar um resultado muito maior para o cliente. Isso, eu acho que as pessoas que conseguem mexer com as Ferraris, né, elas têm toda a condição para fazer analogia com o carro de passeio, né, ajudar as pessoas que estão na academia e que não têm nenhuma propensão e nenhum intuito de serem medalhistas olímpicos, mas de terem um bom condicionamento físico, ter desempenhar as atividades da vida diária com grande autonomia, né, elas podem ter muita ajuda dessas pessoas sem complicações. Fernando, muito obrigado. Você parar o teu passeio na feira para estar comigo aqui. É uma honra poder ter esse papo contigo. Com certeza vai ajudar bastante a você que está aí nos ouvindo. Fernando, muito obrigado, amigo.